Aleluia! Glória, glória, glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor seja derramado sobre a vida de todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um dia. Um dia de muito amor, um dia de muita paz, um dia de esperança, o dia que o Senhor, Ele deu a mim e a você. Esse dia, Ele quer fazer com que eu e você possamos experimentar o seu poder. Abra a tua Bíblia, Juízes capítulo 6, versículo 15. Juízes, capítulo 6, versículo 15. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15. Depois que o anjo do Senhor visita Gideão e diz para Gideão que Deus estava com ele, Gideão recebe a visita do Senhor. No momento ele está tão desacreditado que ele duvida que é o Senhor. Mas o Senhor continua insistindo, dizendo que ele tem a força e que ele poderia livrar o povo de Israel, porque era Deus que estava enviando ele. E no versículo 15, o Senhor diz a Gideão, no versículo 15, Gideão diz a Deus: "Ah, Senhor", respondeu Gideão, "como posso libertar Israel? Como é que eu posso fazer isso? Eu não tenho condições. O meu clã é o menor, o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família." O Senhor fala para ele assim: Gideão, eu te escolhi. Eu escolhi você para libertar Israel. Aí Gideão diz: tá, Senhor, se o Senhor me escolheu, me diga como é que eu vou fazer isso, se eu não tenho condições. Se eu sou o menor. Nós falamos a semana inteira sobre isso, sabe? Sobre os complexos de inferioridade que nós trazemos desde a nossa infância. Gideão, ele tinha um complexo de inferioridade. Ele se sentia o menor da sua família. Ele fala isso para o anjo. Ele se sente inferior. Ele se sentia o menor. Aquele que não tinha condição nenhuma. Ele diz: eu sou o menor da minha família. A minha família é a mais pobre e eu ainda sou o menor da minha família. Ele não estava falando assim: olha, a minha família não tem condições. Ele disse: a minha família é pobre e de toda a minha família eu sou o menos capacitado. Da minha família eu sou o mais pobre, eu sou o menor. Ele estava dizendo: da minha família eu sou o isolado, eu sou como Davi. Talvez ele, da família dele, fosse desprezado, desvalorizado. E a gente sabe muito bem como é ser o menor da casa. A gente sabe muito bem como é ser rejeitado dentro da nossa casa. Eu vim de pobreza. Eu vim de uma família muito pobre.
E eu me sentia muito inferior. Dentro da minha própria casa. No meio da minha família, eu me sentia inferior. Eu passei muita dificuldade, muita necessidade. Chegou até faltar comida dentro da minha casa. A gente chegou a passar fome mesmo. Eu muitas vezes ia para a escola e eu tinha vergonha da condição que eu vivia. Todos os meus amigos saíam para lanchar na hora do recreio e eu ficava ali, no meu cantinho, porque eu não tinha um centavo. Às vezes eu nem ia para a escola porque nem uniforme eu tinha para estudar. Quando eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe emprestava uma camisa do filho do nosso vizinho, que estudava na mesma escola que eu estudava. O menino estudava à tarde e eu estudava pela manhã. Então a minha mãe emprestava o uniforme dele. À noite, levava para casa, lavava. Eu usava de manhã. Quando eu chegava da escola, eu lavava e levava para ele usar. Eu usava uma camisa de homem. Enquanto todas as minhas colegas estavam com seu uniforme, eu usava uma camisa de homem para mim ir para a escola. E eu me sentia muito inferior por causa disso. Eu tinha vergonha. Chegava às vezes passar a porta da casa do menino escondida, com vergonha dele me ver com a camisa dele. E eu sei o que é se sentir inferior. Eu sei como é se sentir menor do que as pessoas. Eu não tive uma boa infância. E quando a gente nasce e vive e passa por essas coisas, a gente cresce com um nível de comparação, e eu cresci com isso. Eu atraí para minha vida um complexo de inferioridade. Eu me sentia inferior e eu sofri muito com isso. Eu sempre me sentia mais feia, eu sempre me sentia a mais mal vestida, eu sempre me sentia rejeitada. Onde quer que eu estivesse, eu me sentia. Por mais que eu tivesse bem vestida, eu sempre olhava para as outras pessoas e comparava minha roupa, comparava meu cabelo, comparava minha... Eu me comparava muito com as pessoas, isso acabava comigo. Eu não tinha paz. Eu achava que todo mundo pensava o mesmo de mim. E tem pessoas que estão vivendo assim. Você está vivendo um momento de que você se sente inferior às outras pessoas. Mas entenda, você é diferente. Você pode não ter condições ainda, mas Deus vai honrar você, assim como Ele me honrou. Não deixa isso destruir a tua vida. Não deixe de ir à igreja. Não deixe de ir para o trabalho. Não deixe de viver. Porque essas coisas atrapalham a nossa vida. Você precisa enfrentar os teus medos. Você precisa enfrentar este medo, este problema, porque senão você vai sofrer para sempre. Se nós não aprendermos a enfrentar isso, se nós não aprendermos a convivermos bem com nós mesmos, nós nunca conseguiremos conviver bem com ninguém. O complexo está em você. O problema está em você. Você que tem que encarar esse problema, resolver essa situação na tua vida. Quando nós rejeitamos a nós mesmos, nós sempre iremos pensar que outras pessoas também nos rejeitam. E esta não é a vontade de Deus. Deus não nos criou para vivermos assim. Deus não quer nos ver inseguros, gente. A insegurança é obra do diabo. Ele quer nos ver inseguro para que a gente não prossiga para o alvo daquele que nos chama.
Jesus veio para trazer a restauração à nossa vida. Jesus veio para restaurar a nossa autoimagem, que foi destruída pelo diabo, por uma rejeição. Talvez você sofreu rejeição de alguém que você amava e te rejeitou. Uma palavra que te ofendeu. Alguém olhou para você e disse: você é gorda, você é feia. E você ficou com esse complexo. Ou você passou por aquilo que eu passei. Por rejeição dos outros. Por pobreza. Existe aí algo que foi um gatilho para você estar assim. É isso que você precisa resolver na tua vida. Eu falo sempre nas minhas palestras, nos lugares que eu estou dando testemunho, na época em que eu vivia deprimida, depressiva, por causa das coisas que meu pai fez comigo. E um dia eu estava orando, chorando e dizendo: Senhor, por que que meu pai fez isso comigo? Por que que a minha vida está desse jeito? E Deus falou para mim: Sônia, não foi as pessoas e nem teu pai que destruiu você. É você que está se destruindo. Não é somente o que as pessoas fazem ou falam pra gente. É o que nós fazemos e falamos para nós mesmos. Alguém te fere, alguém te machuca. Alguém, faz algo muito ruim para você. Essa pessoa errou. Mas o que você vai fazer com o que te fizeram é que vai definir a tua vida. Foi o que eu fiz, foi os sentimentos que eu guardei dentro de mim que me tornou amarga, que me fez infeliz. E eu vivi a metade da minha vida, gente, mais de 17 anos. Eu vivi usando isso como desculpa para continuar do jeito que eu estava. Enquanto eu não tomei uma decisão de perdoar, me perdoar e olhar para frente e seguir, a minha vida nunca mudou. Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio para nos dar uma outra vida. Em João 10:10, Jesus diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e que vocês vivam. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Você tem uma missão nesta terra e você nunca vai cumprir a sua missão se você não viver, se você não se libertar desses complexos que está te destruindo. Deus não quer mais te ver se comparar com ninguém. Você é única, você tem uma identidade, você tem um DNA, você tem uma digital que é só sua. Você não foi feito, você não foi feita para ser igual a ninguém. Você é diferente porque esta foi a vontade de Deus. Se você continuar se sentindo assim, isso vai te afastar do teu propósito. Você precisa saber quem é você em Cristo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Veja, Gideão recebe a missão. E quando ele recebe a missão de Deus, ele usa a sua insegurança para não fazer o que Deus havia chamado ele para fazer. Gideão fala: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Olha para a minha condição. Eu não tenho arma. Eu não sou guerreiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho quem me ajude. Eu sou um zero à esquerda. Gideão olha para a realidade dele, junta com o complexo dele e aí coloca diante de Deus como desculpa. Tem gente fazendo isso aqui. Tem gente falando: Deus, olha a minha realidade, olha o meu complexo. Não posso fazer isso, me desculpa. Eu não sou capaz. Quando nós temos uma identidade confusa, quando nós somos cheios de complexo, você vai sempre rejeitar o chamado de Deus.
porque você não acredita em você. E a chance de você deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer é muito grande. Se Deus quisesse escolher outra pessoa, seria outra pessoa que estaria aqui, não você. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades na vida por causa disso. Eu fui uma pessoa que perdi muitas oportunidades na minha vida por me sentir inferior, por me sentir incapaz. Como se Deus precisasse da nossa capacidade, como se Deus precisasse de algo da gente. Deus só precisa da nossa disposição, da nossa obediência para Ele nos tornar um vencedor. Muitas pessoas estão deixando de viver grandes coisas porque não acreditam nela mesmo e não acreditam em Deus. Gideão se sentia inferior, mas ele tinha algo. Ele tinha fé. Você tem fé. Foi a fé que me salvou. Porque eu me sentia inferior, eu me sentia incapaz. Mas a fé que eu tenho em Deus me trouxe até aqui. Eu era uma mulher muito insegura. Mas a minha fé em Deus me levantou e me impulsionou a não desistir. A fé, a nossa fé em Deus é o nosso combustível, que nos faz continuar mesmo quando a gente se sente fraco, mesmo quando a gente se sente pequeno, mesmo quando a gente se sente inferior. A nossa fé em Deus nos faz olhar para Jesus e nos faz fazer o que o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para aquele que está diante de mim, para o alvo daquele que me chamou, que foi Cristo Jesus. E foi isso que me impulsionou, foi isso que me deixou seguir em frente, foi isso que impulsionou Gideão e fez Gideão um grande vencedor, através de Jesus Cristo. A gente não vê. A fé é algo que nós não vemos. Você não está vendo Jesus. Você sente Jesus. Eu sinto a presença de Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto o Senhor todos os dias me conduzindo. Eu não vejo Ele, eu sinto Ele. E a palavra de Deus diz que a fé é assim. É a convicção das coisas que nós não vemos. Eu não vejo, mas eu sei que Ele está aqui. A gente, quando tem fé, a gente não vive em função da aparência, a gente não vive em função da circunstância. A gente crê que Deus vai mudar o cenário e nós iremos vencer. Gideão era um homem de fé. E a fé é algo que agrada a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Eu tive que vencer muitos complexos, gente. Eu tive que vencer muitos complexos de inferioridade até chegar até aqui. Eu ainda luto. Às vezes eu me sinto mal acerca de mim mesma. Às vezes eu me sinto incapaz de fazer algumas coisas. Mas hoje eu estou mais madura. Todos os desertos que eu passei, todas as lutas que eu enfrentei, me tornou uma pessoa mais segura, mais confiante em Deus. Porque quando eu estou passando por qualquer situação, eu lembro-me das coisas difíceis, dos caminhos que eu trilhei, das lutas que eu passei. E isso me dá força para continuar. O deserto foi uma escola na minha vida. Me ajudou a crescer, a amadurecer, a me tornar quem eu sou. O deserto é uma escola, é um lugar onde Deus nos leva para nós aprendermos. Eu, todos os dias, levanto com fé de que o dia de hoje sempre vai ser melhor do que foi ontem. Mesmo quando se levantam obstáculos, se você vive em fé, você se torna um vencedor. Quando chegou a Gideão a missão divina que mudaria a vida dele, queria torná-lo conhecido e famoso,
O primeiro desafio de Gideão foi o quê? Emocional. O primeiro desafio que você está enfrentando e você vai vencer, esse desafio emocional aí. Gideão teve muitos desafios assim como você. E o primeiro desafio de Gideão foi o emocional. Lidar com ele mesmo. Vencer a ele mesmo. Porque muitas vezes o diabo não é tanto o nosso inimigo como nós mesmos. O nosso maior inimigo é nós. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós nos limitamos. Segundo desafio que Gideão enfrentou foi o desafio familiar. E tem muita gente aqui enfrentando esse desafio familiar. Tem muita gente aqui que é crente enquanto a família não é. E quando a gente é crente, a gente quer seguir os caminhos de Jesus e a nossa família não é. Meu Deus, é misericórdia do Senhor, não é verdade? Gideão teve que enfrentar, primeiro, o desafio da sua identidade, saber quem ele era, vencer os complexos que ele tinha. Segundo, o desafio familiar. A Bíblia diz que o pai de Gideão, gente, isso é forte. A Bíblia diz que o pai de Gideão tinha feito um altar para Baal, para adorar um outro Deus que não era o Deus de Israel. E quando Gideão foi chamado para fazer a missão, Gideão teve que romper o pacto que havia na sua família. Deus mandou Gideão derrubar os altares de Baal. Deus falou, Gideão, tu vais derrubar todo o altar de Baal e vai construir um altar para mim. Tu imagina como foi difícil para Gideão ter que enfrentar a crença da sua família e fazer o que Deus estava mandando ele fazer? Você está enfrentando uma luta dentro da tua casa. O maior desafio que você vai encontrar para seguir a missão que Deus te chamou, que Deus te escolheu, será dentro da tua casa. É dentro da nossa casa. As pessoas sempre vão ficar olhando pra gente. As pessoas sempre vão ficar com o dedo apontado pra gente. É dentro da nossa casa. A gente vai enfrentar. Sua maior luta será sempre dentro da sua casa. O diabo vai usar as pessoas que você mais ama para tentar te impedir de seguir em frente. Então veja quantos desafios Gideão enfrentou. Você não é o único. Eu não sou o único. Eu fui a primeira da minha casa a ser crente. E eu sei quanto foi difícil, quanto a luta foi árdua. Mas através da minha vida, o Senhor Jesus libertou a minha família. Não desista, porque através da sua vida, Jesus vai libertar a sua família. Você foi escolhido para ser um canal. Você foi escolhido para levar a sua família até Deus. Por isso que é muito importante você se analisar. Para você ver se você está sendo exemplo. Para você ver se você está sendo luz. As pessoas vão olhar para você. E você precisa ser luz e sal dentro da tua casa. Então veja, Gideão enfrenta, primeiro, o desafio emocional. Segundo, o desafio familiar. Ele tem que derrubar o altar de Baal. Veja quanta luta ele teve que enfrentar para cumprir o seu chamado. Entenda, quando Deus nos chama, será Ele que vai nos preparar. Será Ele que vai nos instruir. Será Ele que vai nos capacitar. Tudo que Deus mandava Gideão fazer, Gideão fazia. Deus, Ele vai te guiar nesse processo. É no meio do caminho que Ele vai te capacitar. Eu quero te ensinar de que esse homem, Gideão, ele não acordou do dia para a noite e se tornou um vitorioso.
Deus preparou ele até ele se tornar o homem que Deus o tornou. Ninguém cai de paraquedas nos lugares onde Deus quer levar. A gente tem sempre uma trajetória, uma trilha, um caminho que a gente deve seguir, que a gente deve percorrer. Uma estrada que por muitas vezes teremos que enfrentar obstáculos difíceis. Estrada de renúncias. Estradas de fazer escolhas. Você terá que fazer renúncias. Você terá que fazer escolhas. O povo de Israel estava passando por isso porque foi desobediente. Muitas coisas que nós passamos na nossa vida é pela nossa desobediência. O povo pecou, se afastou do Senhor. E depois que eles estavam em desespero, eles pediram socorro. E Gideão foi escolhido por Deus para salvar o seu povo. Você foi escolhido por Deus para salvar o seu povo. Terceiro desafio que Gideão teve que enfrentar: o desafio espiritual. Ele tinha que libertar o povo dos inimigos e fazer o povo voltar para o caminho de Deus. Ele tinha que fazer o povo entender que quem estava libertando ele era o próprio Deus. E o povo teria que abandonar as suas idolatrias, tudo o que eles estavam fazendo que desagradavam a Deus. O povo estava andando longe dos caminhos de Deus. Eles queriam fazer seus próprios deuses. Eles queriam tomar as suas próprias decisões. Eles não queriam ter compromisso com Deus. E Deus, Ele quer compromisso com seus filhos. Deus quer compromisso com você. Ele quer intimidade com você. Ele não quer você somente uma hora numa live. Ele não quer você somente uma vez por semana, no domingo. Deus quer todos os momentos estar contigo. Em tudo que você for fazer, aonde você estiver, Ele quer te acompanhar, Ele quer ser o teu melhor amigo. Deus sempre vai escolher alguém para que Ele possa usar, para que através desta pessoa o nome dele seja glorificado. Deus escolheu Gideão, Deus escolheu você. E Deus não procura pessoas capacitadas. Deus não procura pessoas grandes. Deus procura pessoas pequenas para torná-las grandes na mão dele. É Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te preparar. Entenda uma coisa. A sua condição não determina o teu futuro. A sua condição não determina o seu futuro. Você pode hoje não ter nada, mas se você decidir trabalhar, lutar e buscar em Deus, você vai se tornar uma pessoa próspera, você vai se tornar uma pessoa abençoada, você vai se tornar aquele que Deus honrará aí na tua casa. Porque quando eu comecei, eu não tinha nada e o Senhor me honrou. O Senhor me honrou e Deus vai honrar você. Gideão não tinha nada e Deus honrou ele. Deus vai honrar você. Anota o que eu estou te dizendo. A sua condição não determina o teu futuro. Mas a sua decisão sim. Diga, a minha condição não determina o meu futuro, mas a minha decisão sim. Eu decido seguir em frente. Você precisa decidir. Decidir seguir em frente. Mesmo que você não tenha condições. Deus vai te dar essa condição. Deus vai mudar essa situação. Eu tive que decidir a seguir em frente. A vencer o obstáculo para chegar até aqui.
Então, se você tiver decidido a enfrentar os obstáculos, você vai conseguir vencer. Você precisa enfrentar esse desafio emocional. Você precisa enfrentar esse desafio familiar. Esse desafio espiritual. E Deus vai te ajudar a cumprir o seu propósito. Todos os dias vão se levantar um desses obstáculos. Você vai ter que lidar com as suas emoções. Você vai ter que lidar com a sua família. Você vai ter que lidar, muitas vezes, com lutas espirituais. Às vezes você quer ir, mas a sua condição te impede. Às vezes você até quer ir atrás de um emprego, mas você não tem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. Mas se você continuar se esforçando, Deus vai prover na tua vida. Você não pode desistir. O nosso futuro é decidido pelas nossas decisões. O nosso futuro é decidido pelas nossas decisões. Se você decidir ficar parado, sua vida vai ficar parada. Mas se você decidir a seguir em frente, a sua vida vai crescer, vai melhorar. Não podemos ficar dando desculpas. Precisamos buscar uma forma para sair da zona de conforto que nós nos encontramos. Você precisa tomar uma decisão e parar de dar desculpas. Se Gideão continuasse dando desculpa, Deus não teria usado ele. Você precisa pensar nisso. Se você não quiser fazer o que Deus está te chamando para fazer, Deus vai escolher outra pessoa. Ninguém é insubstituível, gente. Por mais que você não se sinta preparado ou preparada para a missão que Deus te escolheu, o Senhor está te dizendo: eu mesmo estarei com você. Eu mesmo irei capacitar você. Eu mesmo serei o caminho para você. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai colocar pessoas ao teu lado para prover. Ele vai levantar pessoas, ele vai levantar um exército para auxiliar você. Muitas vezes, Deus ele vai tirar pessoas que estão te atrapalhando para colocar pessoas que vão te ajudar. Deus já está trabalhando nisso na tua vida. Ele vai tirar pessoas que estão te atrapalhando para colocar a pessoa certa para você continuar. Deus vai colocar pessoas certas para te ajudar. E a tua vida vai começar a melhorar aí na tua casa, no teu ministério, no teu trabalho. Nada vai te faltar porque o Senhor vai prover. Se você estiver disposto a fazer o que Deus está te chamando para fazer, se você for fiel, se você parar de dar desculpa, se você seguir em frente, hoje é o dia em que o Senhor te dará a vitória. A decisão que você deve tomar hoje vai dar um outro rumo na tua vida. E Deus, ele falou a mim para dizer para você que nessa caminhada você terá que abrir mão de algumas pessoas. Pessoas que estão te atrapalhando no processo da tua conquista. O que você faz? O que você fez quando Deus tirou alguém da tua vida? Porque Deus tirou alguém da tua vida que você não queria que saísse. Mas foi necessário Deus tirar.
Aprenda uma coisa. Celebre quando Deus colocar alguém na tua vida. Mas não reclame quando Deus tiver que tirar. Celebre quando Deus colocar alguém na tua vida. Mas não reclame quando Deus tiver que tirar. Missionária, por que a senhora está falando isso? Porque Deus, Ele coloca pessoas na nossa vida para um tempo. Por um tempo. Nós que achamos que é para sempre. Tem algumas que serão conosco até o fim e outras não. Muitas pessoas estão sofrendo porque se apegam demais. Colocam pessoas como prioridade e esquece que a prioridade é Deus. Entenda, existem algumas pessoas que Deus coloca somente para um tempo de um propósito. Hoje Deus me trouxe à memória uma pessoa que Deus colocou na minha vida em um tempo muito difícil. Eu estava passando um deserto no meu casamento, um deserto muito árduo. E eu estava chorando muito e pedi para o Senhor me enviar ajuda. Senhor, coloca alguém na minha vida. Eu preciso de ajuda. E o Senhor enviou uma pessoa até mim. Nesse dia, gente, eu estava tão angustiada que eu disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor não fizer algo por mim, eu vou tirar a minha vida e tirar a vida do meu filho. Eu estava muito, muito angustiada. Meu marido estava com a cabeça virada, com outra mulher, e eu não estava aguentando mais. E o Senhor ouviu e enviou uma pessoa até mim. E essa pessoa viveu comigo por um tempo, me ajudou naquele processo. Foi um processo de 6 meses essa pessoa viveu comigo. E durante esses 6 meses foi maravilhoso. Ela me ensinou muita coisa. Ela me ensinou muita coisa que eu vou levar para a minha vida o resto da minha vida. Ela foi muito importante naquele tempo, mas ela tinha um tempo para ficar. No final, aconteceu algumas situações e o Senhor tirou essa pessoa da minha vida. Você precisa entender que Deus tem um plano maior do que o nosso. E que Ele já sabe do meu e do teu futuro. E Ele sabe se vai dar certo ou não lá na frente. Principalmente quando você ora. Pedindo a Deus que te livre de pessoas que não fazem parte do seu propósito. Eu sou uma mulher que oro e digo, Senhor, deixa na minha vida as pessoas que fazem parte. Aquelas que não fazem pode tirar, mesmo que eu sofra. Eu aprendi a viver assim e aceitar a vontade de Deus. Entenda uma coisa, gente. Deus vê coisas que você não vê. Deus escuta conversas que você não ouve. Ele sabe exatamente o porquê Ele está tirando alguém da nossa vida. Gideão teve que tomar algumas decisões. Ele precisou deixar ir embora pessoas com quem ele contava. Gideão, ele estava contando com algumas pessoas e na hora que ele mais precisou dessas pessoas, elas foram embora. Quando chegou a hora da batalha, na hora qual ele ia ter que enfrentar os medianitas, na hora que ele teria que ir para o campo de batalha, essas pessoas deixaram ele, se acovardaram. No livro de Juízes, no capítulo 7, versículo 2 e 3, o próprio Deus diz para Gideão
que tinha muitas pessoas com ele. E Deus disse para Gideão, Juízes capítulo 7, versículo 2, você tem gente demais para que eu entregue Mídian nas tuas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe, dizendo que foi a sua própria força que o libertou. Diga ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. E quando Gideão abriu a boca e disse, aquele que está com medo pode ir embora. A Bíblia diz que eram 32 mil homens. E naquele momento que Gideão disse, aquele que está tremendo de medo pode ir embora, 22 mil homens deixaram Gideão. $22 mil homens. Quantas pessoas covardes estavam ali para ir batalhar. E Deus sabia disso. $22 mil homens. E a Bíblia diz que foi diminuindo. De 22 foi caindo para 10, foram caindo, que chegou a 300. E foi com 300 homens que Gideão, ao lado de Deus, derrubou mais de 135 mil homens. Porque quem faz não é nós, e sim Deus. Às vezes, nós perdemos grandes batalhas porque estamos contando com pessoas covardes. Com pessoas que não estão no mesmo propósito que nós. E é por isso que Deus está fazendo limpeza. Porque tem gente aí medroso, covarde, que está contaminando você. Tem gente que não faz parte. Tem gente que, em vez de ajudar, atrapalha. Todas as vezes que você está em batalha, essa pessoa some. Só aparece na hora de comemorar. Na hora de lutar, não quer. Mas na hora de usufruir, a tua conquista está lá para te sugar. Tem gente que só quer as coisas que você tem, não quer ser teu amigo de verdade. Por isso Deus está tirando certas pessoas da tua vida. E não te assuste, porque Deus vai afastar muito mais. Eu volto a te dizer, Deus vê o que você não vê, Ele ouve o que você não ouve. As conversas que estão falando por trás de você. Quer saber quem é as pessoas que estão perto de você? Começa a dizer não para elas. Enquanto você está dizendo sim, 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 tá todo mundo ali. Mas quando você diz não, você vai ver. Tenha coragem. Obedeça à vontade de Deus, por mais difícil que seja. Tenha coragem de seguir em frente, mesmo que um monte de pessoas venham falar de você. O que fazer quando as pessoas saírem da tua vida? Tenha coragem de seguir em frente. É esta a hora de você ter fé e confiar que mesmo que essas pessoas tenham te deixado, você foi chamado por Deus. Não é fácil, mas é possível. Meu irmão, para você obter vitória, você precisa obedecer à vontade de Deus. É necessário continuar a sua caminhada. Mesmo que você tenha que caminhar sozinho. Porque eu falo que o caminho do milagre é um caminho solitário. Você precisa acreditar mais em Deus, confiar mais em Deus, crer em Deus e também confiar um pouco em você. Tudo está no controle de Deus. Você pode ter perdido o controle, mas Deus não perdeu. Não insista que as pessoas que queiram ir embora permaneçam do teu lado. Porque a gente tem essa mania. Deus tira e a gente fica aí se humilhando, correndo atrás.
Tem pessoas que não fazem parte do que Deus tem para você. E se você estiver insistindo, você vai ter problemas lá na frente. Te digo isso por experiências. Teve pessoas que Deus mandou eu tirar da minha vida e eu insisti para elas ficarem. E eu até hoje sofro grandes consequências por causa disso. Tem pessoas que erraram com você e foi necessário Deus tirar. Tem pessoas que eram só pontes para você chegar em alguns lugares. Tinham pessoas que estavam te impedindo de caminhar. E foi por isso que Deus permitiu que elas fossem embora. Gideão se tornou um grande homem, porque ele enfrentou os desafios. Ele enfrentou os seus complexos, o seu medo. Enfrentou a sua família. Foi usado por Deus e foi um instrumento de Deus. Porque Gideão teve uma atitude a qual agrada a Deus. Ele obedeceu a Deus. Seja obediente. Muitas vezes você vai ter que desagradar muitas pessoas para você agradar a Deus. Mas eu te digo, vale a pena. Vale a pena porque Deus é Deus que faz o que ninguém mais pode fazer por nós. Eu agradeço ao Senhor pela tua vida. Eu agradeço ao Senhor por tudo que vocês representam para Ele. E que vocês saiam daqui em mente, aprendendo o que Deus quer de você. Que você seja forte, que você seja corajoso. Que você entenda que não é a sua condição, mas a sua decisão. Você terá que fazer escolhas, enfrentar os seus medos, sempre olhando para Deus, obedecendo a Deus. E você não somente libertará a sua família, mas você se tornará um grande homem e uma grande mulher de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, por esta campanha. Eu te agradeço por todas as pessoas que aqui estão. Obrigado por esses dias. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Eu creio e profetizo, Senhor, que essas pessoas que aqui estiveram irão colocar em prática na sua vida tudo o que aprenderam. E a partir de hoje, Senhor, elas vão marchar em direção ao alvo daquilo que elas pediram ao Senhor. Ajude-as, fortaleça-as, que os olhos delas estejam fixos no Senhor. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um final de semana abençoado. Obrigada a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. E até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, meu povo!